Estudo simplificado de Gênesis, capítulos 6, 7 e 8. Começando então no capítulo 6, temos: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vemos aqui que o processo de poligamia se alastrou e os homens começaram a tomar para si muitas esposas. Em uma visão mais geral, entende-se que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete e as filhas dos homens, descendentes de Caim. Porém, existe uma segunda interpretação muito conhecida de que os filhos de Deus seriam anjos caídos, anjos do mal. Vemos que as pessoas daquela época se esqueceram de Deus. Tomaram para si muitas mulheres, mesmo Deus tendo estabelecido anteriormente que o homem se juntaria apenas com uma mulher. No verso 3 temos: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias agora serão 120 anos. Nos estudos anteriores, vimos que os homens daquela época viviam centenas de anos. Porém, agora, Deus estava estabelecendo que os homens teriam uma média de vida de 120 anos. Apesar de alguns personagens bíblicos, como Abraão, que viveu 175 anos, Terá, pai de Abraão, 205 anos, Isaac, 180 anos, Jó, 140 anos. Vemos aqui que tiveram algumas exceções. Porém, hoje em dia, raramente alguém vive mais de 120 anos. E isso se deve porque a maldade do coração do homem era muita, e os seus anos foram abreviados. No verso 4 temos: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Vemos aqui que a Bíblia menciona a existência de gigantes. Alguns estudiosos dizem que eram gigantes em maldade e não em estatura. E então, podem ter sido gigantes em maldade somente, ou gigantes em estatura, em tamanho, ou as duas coisas. A arqueologia já encontrou vários fósseis enormes, e isso embasa ainda mais a possibilidade desses gigantes terem existido. Versos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. A Bíblia utiliza o verbo arrepender. Mas na verdade o que houve aqui é que Deus grandemente se entristeceu e se enfureceu com a humanidade. O verbo arrepender aqui não passa o mesmo sentido que temos hoje, já que Deus não se arrepende do que faz. E isso é mencionado
em algumas poucas passagens da Bíblia. Na continuidade temos: E disse Deus: Vou eliminar da face da terra os homens que criei, o homem junto com os animais domésticos, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus, pois lamento tê-los feito. Mas Noé achou favor aos olhos de Deus. A terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne é vindo, porque a terra está cheia de violência, e eliminarei a todos. Faça uma arca de madeira resinosa. Você fará compartimentos na arca e a revestirá de betume, por dentro e por fora. A arca deve ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Consideremos aqui a medição de um côvado igual a 45 centímetros. Teremos que o comprimento da arca era de 135 metros. Sua largura de 22 metros e meio e a sua altura de 13 metros e meio. Nos capítulos anteriores, vimos que Noé tinha 500 anos de idade quando Deus pediu que ele construísse essa arca, essa embarcação. E quando a arca foi finalmente concluída, Noé tinha 600 anos de idade. Ou seja, ele demorou 100 anos para construir esse grande navio, essa arca, que tinha 3 compartimentos, 3 andares. A partir do verso 16, você fará para a arca uma janela para iluminação, um côvado abaixo do teto, ou seja, de 45 centímetros. Deve fazer a entrada da arca na lateral, e deve fazer a arca com um andar inferior, um segundo andar e um terceiro andar. Pois vou trazer sobre a terra um dilúvio de águas, para exterminar de debaixo dos céus toda criatura que tem o fôlego de vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas a minha aliança estabelecerei contigo, e você deve entrar na arca, com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Verso 19. Das criaturas viventes, leve para dentro da arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para preservá-los vivos com você. Vemos aqui, em primeira instância, que Noé e seus filhos tiveram que encontrar os animais, para que entrasse na arca. Porém, veremos que Noé e sua família não conseguirão tal feito, e o próprio Deus fará com que os animais venham até Noé e entrem na arca. E para concluirmos o capítulo 6, temos: Quanto a você, deve recolher e armazenar todo tipo de alimento para servir de comida para você e para os animais. E Noé fez tudo o que Deus lhe havia mandado. Fez exatamente assim. Agora vejamos o capítulo 7. De cada tipo de animal puro, leve 7 com você, machos e fêmeas,
e de cada animal impuro leve apenas 2, o macho e a fêmea. Em relação aos animais puros e impuros que a Bíblia menciona, veremos qual é cada qual no livro de Levíticos. Mas para resumirmos, podemos dizer que os animais puros eram aqueles que podíamos consumir, que Deus nos deu como alimento. E os impuros seriam aqueles que nós não podíamos consumir. Naquela época, as pessoas não sabiam com exatidão quais animais podiam ou não consumir, quais faziam bem e quais faziam mal à saúde. E por isso que Deus estabelecerá essa ordem dos animais puros e impuros futuramente, no livro de Levíticos. Vemos que hoje em dia, em alguns países, é consumido morcego, barata, formiga e muitos insetos. E muitos desses animais, quiçá todos, estão mencionados na Bíblia como alimento impuro, como um animal impuro. E não deviam ser consumidos. Um exemplo que temos hoje é a carne de porco, que muitos fazem uma grande confusão. Dentre muitos animais que Deus proibiu comer, está o porco. E hoje em dia parece que os outros animais não existem. As pessoas falam apenas da carne de porco. Muitas igrejas não consomem a carne de porco. Temos como principal delas, mais conhecida, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, muitos equivocadamente acham que consumir a carne de porco seria pecado. E não é essa a conotação que Deus utilizará mais para frente, sobre o motivo pelo qual Ele não queria que os seres humanos consumissem essa carne. Não é por motivo pecaminoso. Não é porque o porco é um animal sagrado ou algo do tipo, mas sim por conta da saúde. Naquela época, não se tratavam os porcos como hoje em dia. E os porcos traziam muitas doenças para quem os consumissem. E é por isso que mais para frente veremos que Deus diz que aquele que comer tal carne se torna abominável. Mas, ao meu ver, isso se deve porque a pessoa que consumisse ficaria muito doente. E não que a carne fosse sagrada e você estivesse cometendo algum tipo de pecado. Hoje em dia os porcos são muito bem tratados, mas ainda assim temos que ter cuidado com essa carne. Porque se a carne de porco não for bem tratada, ela poderá transmitir doenças. No verso 4, Deus diz a Noé: daqui 7 dias farei que chova sobre a terra, e por 40 dias e 40 noites choverá, e vou eliminar da face da terra todos os seres vivos que fiz. E depois desse período de chuvas, a terra demorou muito tempo para secar-se. Tanto é que Noé e sua família ficaram na arca por aproximadamente 1 ano. E não apenas começou a chover, como está dito no verso 4, mas também, como está dito no verso 11, e complementa, que as fontes do grande abismo se romperam. O grande abismo aqui entendemos como águas subterrâneas. E pelo que é dito, vemos que a terra se abriu e as águas subterrâneas subiram para cima da terra, juntamente com as chuvas intensas.
mas ainda há uma possibilidade de que esse grande abismo fosse um oceano, dando a entender que um meteoro caiu em um oceano e provocou um grande tsunami. E é interessante esse argumento, já que a ciência fala da queda de meteoros na extinção dos dinossauros. E na época de Noé, havia os dinossauros. Também existe uma discussão em que alguns acreditam que o dilúvio não ocorreu em todo o planeta, mas apenas em um determinado ponto, em uma determinada região. Mas esse argumento é totalmente inválido, biblicamente falando, já que Deus diz que destruiria todo ser vivente da terra. É interessante dizer também que os antepassados de Noé já tinham todos morrido, inclusive o seu pai, Lameque, que morreu faltando 5 anos para o dilúvio começar. Vale ressaltar que haviam 2 Lameques na época: Lameque, pai de Noé, e Lameque, que era descendência de Caim. Esse era do mal. E quanto aos irmãos de Noé e seus parentes, dos que estavam vivos, todos se corromperam e rejeitaram a Deus. Rejeitaram toda aquela tradição que vinha desde Adão e era passado de pai para filho. Com o tempo, todos se esqueceram. No verso 16, temos aqui uma cena desesperadora. Porque é dito que o próprio Deus, por intervenção divina, a porta da arca foi fechada. O próprio Deus fechou a porta da arca. Era uma porta muito pesada. E certamente os habitantes daquela cidade onde Noé estava quiseram entrar na arca à força. Mas é dito que o próprio Deus fechou a porta da arca. No verso 20 diz: as águas subiram até 15 côvados acima das montanhas. E 15 côvados equivale a 9 metros. Peguemos então uma montanha bem alta e ainda acrescentamos 9 metros acima dela. Sequer os pássaros puderam sobreviver, porque cansados de voar, acabaram caindo na água e se afogaram. Todos morreram. E aqui temos a primeira vez que a humanidade foi destruída. E assim finalizamos o capítulo 7. E agora, o capítulo 8, analisemos. Mas Deus voltou a atenção a Noé, a todos os animais selvagens e a todos os animais domésticos que estavam com ele na arca, e Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se os mananciais das águas profundas, aqui provavelmente as águas subterrâneas, que vieram para cima da terra, e também as comportas do céu se fecharam. Assim a chuva parou de cair. Já que o nosso estudo é simplificado, lerei apenas os versos que trazem alguma informação relevante. A partir do verso 15, lemos: Deus disse então a Noé: saia da arca com sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Leve para fora com você todas as criaturas viventes, de todo tipo, as criaturas voadoras, os animais e os animais rasteiros da terra, para que eles se multipliquem na terra, se reproduzam e se tornem muitos na terra. No verso 20, vemos que Noé construiu um altar, uma pequena igreja, para adorar o Senhor, Deus. E é dito que ele tomou de todo animal limpo e ofereceu holocausto sobre o altar. Naquela época era muito comum sacrificar animais
a Deus. E isso se estendeu futuramente para outras religiões também, apesar de que as religiões pagãs que adoravam muitos deuses geralmente sacrificavam seres humanos, algo que Deus abominava. E veremos isso mais para frente. E para concluir o capítulo 8, e Deus começou a sentir um aroma agradável. Aqui temos o uso de uma figura de linguagem para expressar que Deus estava satisfeito com a atitude de Noé em prestar homenagens, adoração a ele. Então Deus disse para si próprio, para si mesmo, em seu coração: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, assim como fiz. Por todos os dias que a terra durar, ela nunca deixará de ter semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E aqui concluímos os estudos dos capítulos 6, 7 e 8.